Olá, investidores! Bom, a pergunta do dia hoje é: vale a pena investir na NTNC ao invés de investir na NTNB, que a gente já conhece bem melhor? Então a gente vai tentar responder isso em 3 passos. Primeiro a gente vai dar uma lembrada o que são esses dois títulos, né, as diferenças deles. Vamos fazer uma simulação, né, entre rendimento de ambos, NTNC e NTNB comparáveis aí, e a gente vai tentar analisar esses resultados e ver o que a gente chega. Beleza? Bom, só para lembrar aqui, a gente vai colocar na tela uma comparação dessas características principais entre NTNC e NTNB. E a partir dessa tabela, a partir dessas características, essa estrutura dos dois títulos, a gente vai começar a fazer a nossa simulação, né, a nossa comparação entre ambos. Qual o cenário que a gente está considerando? Basicamente é um investimento de R$100 mil para uma NTNC, que está sendo negociada no secundário aí para vencimento lá em 2031, de GPM mais 6,6, e a NTNB que fez um pouquinho antes, alguns mesezinhos antes, que tem aí IPCA como o seu indexador. Como os dois títulos pagam juros semestrais, a gente considerou que esses cupons foram reinvestidos, tá? Se você não lembra direito como é que isso funciona, dá uma olhadinha na nossa série de NTNB que a gente explica. E a gente já usando a previsão de inflação para os próximos 6 anos, que é o período entre o investimento e resgate, a gente está considerando o que o Boletim Focus do Banco Central está estimando como inflação futura e previsão de inflação para o IPCA e para o GPM. Tá? O que a gente tem como resultado disso? Mesmo com vencimentos semelhantes, bem parecidos, a NTNB ela teve um rendimento líquido de aproximadamente R$ 7.600 a mais do que a NTNC. É claro que isso aí é uma simulação, tá? Baseada nas previsões de IPCA e na previsão de GPM nos próximos anos. Então, vale destacar aqui 3 coisas para a gente ficar atento. Primeiro, a taxa real da NTNB era maior, mesmo que a diferença pareça pequena, né, 7,05, 6,6, isso no longo prazo dá um resultado interessante por conta daquele milagre dos juros compostos que a gente já falou aqui várias vezes, né? Segundo fator, o IPCA, ele tá mais alto no curto prazo, né? Então, nas previsões aqui que a gente utilizou pelo Boletim Focus, o IPCA está acima do GPM em boa parte desse próximos 6 anos, né? E isso, claro, vai acabar favorecendo o título que é indexado ao IPCA. O IGPM, que é o terceiro fator, ele teve uma alta forte no passado, mas agora ele tende a se desacelerar, né? Ele se explodiu aí por conta da alta do dólar, da commodity e tal, mas agora o cenário já deu uma normalizada e o IGPM perdeu um pouco de fôlego, o que pode afetar o resultado da NTNC daqui para frente. Então, em resumo, ainda que a NTNC ela pode parecer atraente em um primeiro momento, especialmente para quem olha o histórico recente, né, do IGPM, que explodiu aí nos últimos anos, né, por conta de alta do dólar, o diferencial de juros, né, entre Brasil e Estados Unidos. Quando a gente projeta esse cenário para frente, considerando as previsões de inflação e a taxa real oferecida por cada um dos títulos, a NTNB ela acaba se mostrando uma opção mais rentável, mais estável para o investidor. Além disso, a NTNB é conhecida, né? Então ela tem uma maior previsibilidade, de comportamento dos seus preços, e isso facilita a tomada de decisão e o planejamento financeiro do investidor. Resumindo, acaba sendo um ativo com uma maior liquidez, ou seja, mais fácil para você negociar no mercado secundário e no futuro. Ou seja, na maioria dos cenários, especialmente em um ambiente de estabilidade cambial, a NTNB ela tende a ser a escolha mais racional, a melhor escolha para quem quer se proteger da inflação e ter controle aí dos seus riscos. Agora, se você tem um perfil mais arrojado, mas ainda quer ter uma proteção real, a NTNC ela pode fazer algum sentido aí dentro da sua estratégia, de uma estratégia específica, ou até mesmo se você está de olho em oportunidade de ganhar na marcação a mercado, aí, realizando lucro com oscilação de preço dos títulos no mercado secundário, ela pode ser uma opção, apesar da limitação de liquidez. Mas atenção, né, porque o mercado secundário da NTNC, ele é mais restrito, né, como a gente comentou, tem uma liquidez menor, pouca negociação, então isso significa que vai ser mais difícil para você comprar ou vender o título com relativa facilidade. E você tem que ter mais cuidado ainda porque o IGPM ele é mais volátil, então na hora de montar uma carteira equilibrada usando a NTNC, você tem que ficar mais atento a isso. Por isso, antes de investir, vale sempre refletir sobre o seu perfil, sobre os seus objetivos, sobre como é que a sua carteira está desenhada, e a Duop está aqui exatamente para te ajudar nisso. Com a Duop você analisa a sua carteira, tira suas dúvidas sobre investimento e tudo direto pelo seu WhatsApp. Ou seja, não perca essa oportunidade, fica aqui com a gente, acompanhe os nossos vídeos e até mais.